Além disso, né, eu acho que um pouco antes disso, é tu mostrar a importância de por que que a pessoa vai fazer aquilo, né? Quando tu faz uma coisa que tu não vê importância, tu já começa a não fazer, Perfeito. né? Totalmente desengajada com o trabalho dela e alguém pega e oferece um dinheiro para ela e fala, me passa tuas senhas aí, né? Tem uma linha tênue aí entre o elo mais fraco e o elo mais forte, porque de fato, se tu treina, se tu capacita, se tu mostra a importância daquilo, o futuro da segurança são as pessoas. Olá pessoal, bem-vindos ao Trustcast, o podcast que te ensina a fazer segurança na prática. A gente já está no 9º episódio do Trustcast e a ideia nesse podcast que a gente vai fazer agora é falar um pouco do papel do RH na parte de segurança da informação. O RH ele é um fator decisório em muitos processos da empresa, né? Mas o que será que ele tem a ver com a parte de segurança, né? E para falar um pouco sobre isso, tá aqui a Thaís, né, que trabalha na IPTrush, no RH, ou Gente Cultura, né, Thaís? Depois a gente vai comentar um pouco sobre isso, né? Isso aí. Eu queria que tu te apresentasse para o pessoal, falasse um pouco da tua vivência aí. Claro. Prazer, gente. Eu sou a Thaís, tá? Faço parte do Gente Cultura, da IPTrush. O RH, ele entra como um departamento como um todo, mas a gente tem puxado esse lado de Gente Cultura, então eu gosto de me apresentar assim. Eu tô na IPTrush há 5 anos, né? Vai fazer 5 anos em fevereiro, então eu já digo 5 anos. E espero conseguir trazer um pouco dessa experiência que eu adquiri ao longo de 5 anos dentro de uma empresa de cibersegurança, atuando 100% na parte de departamento pessoal, RH, Gente Cultura e todos esses subsistemas ali. Beleza. Bom, gente, então a ideia desse Trustcast, né, é falar um pouco sobre essa influência do RH na parte da cultura, na parte da segurança. A gente vai falar um pouco de contratação também, né, Thaís? A dificuldade que a Thaís está tendo aí de contratar gente na área de segurança, Difícil. né? Como um todo. Então a gente vai falar um pouco disso. Mas antes, eu acho que caberia situar o pessoal, né, o que é um papel de um RH ou de um agente de cultura, ou essa diferença, né? Uhum. O que faz o RH a área de recursos humanos dentro de uma empresa corporativa, dentro da própria IPTrush, né? Como é que ele abrange, não falando não falando tanto sobre segurança agora, né? Mas falando de maneira geral. O que faz um papel, o que é a importância do papel do RH para o negócio, por exemplo, ou para a empresa como um todo? Show. Dividindo, né, como eu comecei comentando, o RH ele tem alguns subsistemas e como ele já vem como um departamento, todo mundo conhece, na verdade, o departamento pessoal, né? Que é cuidar de folha de pagamento, cuidar de benefícios ali. Então, o RH em si é o recursos humanos, né? E o Gente Cultura, ele vem mais para um lado de como que tu gere esses recursos. Eu acho que tu tem um ativo que é muito importante para todas as organizações, que são as pessoas. Todo mundo comenta isso, né? Que uma empresa não funciona sem pessoas. E o RH, vamos dizer assim, como um departamento, tendo esses subsistemas, é o responsável de conduzir, de gerir, de treinar, de capacitar, de fazer com que várias pessoas de contextos diferentes, de culturas diferentes, com conhecimentos diferentes, consigam trabalhar juntas e fazer com que o negócio prospere, né? Eu acho que vem como uma área muito estratégica e importante quando bem utilizada, porque ela lida diretamente com o ativo que eu vou defender aqui, que é o principal de uma empresa, que são as pessoas. Perfeito. E a gente tem uma máxima na IPTrush também, né? Que é a nossa frase famigerada ali, que fala que a segurança, o futuro da segurança são as pessoas, né? E nada mais justo do que envolver o RH nisso, né? Então Exatamente. acho que tem que ser, né? Eu acho que eu sempre trabalhei muito com a parte de normativas, né? De segurança da informação. E principalmente a parte da ISO ali, ela tem um capítulo específico ali, um item específico, que fala da contratação de pessoas da segurança, né? Então fala do envolvimento do RH. Tem algumas normativas relacionadas a isso. Eu acho muito legal porque a gente vai comentar um pouco, né? Mas o contexto, por exemplo, de contratar uma pessoa que não é tão confiável, né? Daqui a pouco tem muitos casos que a gente está vendo na parte de segurança de aliciação, digamos assim, né? Aliciar pessoas que são da área da TI, que são da área, enfim, que tem acesso privilegiado. Isso é um tipo de ataque que está acontecendo muito e que é difícil de tu controlar, né? E eu acho que eu vejo muito o RH fazendo esse papel desde a contratação, né? De fazer esse acompanhamento todo para
ter pessoas talvez alinhadas com os valores da empresa, né? Eu acho que isso é muito legal. Se a gente tem um valor, por exemplo, que nem a P3 tem de integridade, né? Que a pessoa tem essa medição da integridade que a gente consiga acompanhar, né? Eu acho que isso faz todo sentido na parte da segurança, né? Exatamente. Deixa eu te perguntar, então, sobre a questão de como que tu enxerga o RH na segurança, né? A gente comentou um pouco, mas como é que tu vê o principal papel do RH na parte de segurança da informação, né? Eu falei um pouco da parte de contratação, mas a gente pode abranger cultura, né? O que que tu enxerga inserida nesse meio de segurança também, né? Que tu é o RH de uma empresa de cibersegurança, né? Sim. De segurança da informação. Como é que tu enxerga o papel do RH dentro de uma empresa? Eu acho que ele entra, assim como eu comentei, como área estratégica e colocando em alguns pontos, principalmente olhando para a cultura, né? O RH ele entra como um guardião da cultura e puxando para o meu contexto, né? Vem de rituais, vem de comportamentos, vem dessa questão que tu falou da gente procurar pessoas que tenham os valores da empresa e que tenham esses comportamentos refletidos no dia a dia ali na condução. Então, olhando para a cibersegurança, olhando para uma empresa de cyber onde eu atuo e olhando para o RH, a gente entra muito como que eu contextualizo toda a parte de segurança da parte técnica, vamos dizer assim, de comportamentos que são técnicos para uma pessoa ter, para que ela agregue segurança para dentro de uma empresa. Da mesma forma, olhando para a cultura, né? Olhando para os outros valores, nem sempre o comportamento da integridade que um colaborador vai ter, por exemplo, olhando para o contexto de uma cultura, de uma organização, vai ser o mesmo que a gente vai ter que trabalhar e vai ter que conversar com ele olhando para uma questão de segurança da informação, que foi o que tu comentou, né? Então, um dos desafios que eu tenho, vamos dizer assim, e que eu imagino que outras empresas que daqui a um pouco não são de tecnologia e que daqui a um pouco vem uma ISO, vem uma LGPD da vida, vem alguma implementação de segurança que é muito importante fazer e tem que inserir esse contexto, de fato pegar tudo que tu já faz, olhando para um contexto de cultura, de aculturamento, de conduzir pessoas, de gerir pessoas e puxar toda essa parte técnica que é importante e colocar dentro dessas ações. E falando em questão de comportamento de pessoas, é onde eu vejo que vai mais o que a gente pode fazer para ajudar, né? Eu pego um exemplo que quando entra um novo colaborador na minha empresa, um dos padrões que eu coloco ali no onboard é que ele faça a leitura da nossa política de segurança da informação. E como a gente tem um clima meio descontraído, então puxando para a IP Trust, a gente costuma brincar que quando a pessoa chega no primeiro dia, se ela deixa o computador desbloqueado, a gente já faz as brincadeiras que a gente tem internamente de foi hackeado ali, né? Acho que quem é da área técnica vai entender, né? Vai ter que pagar o churrasco. Então, eu acho que quando tu fala de segurança da informação, meio que se divide, né? Tem muita questão que é técnica, mas olhando para um lado do RH, tu tem que transformar isso muito em comportamentos do cotidiano, do dia a dia, que acaba virando, né? Uma empresa de tecnologia, ela respira tecnologia. Uma empresa que daqui a um pouco não tem o core tecnologia, de certa forma, ela tem que acabar agregando e inserindo isso dentro do comportamento das pessoas. E eu acho que é um papel muito, muito importante, vamos dizer assim, do RH conseguir transformar o que vem do técnico, daqui a um pouco de um aculturamento de segurança, para comportamento olhando para pessoas que têm limitações, que pode ser que não veja aquilo como algo importante, pode ser que não internalize aquilo porque não vem de uma empresa que tem essa cultura, e a gente eu principalmente esbarro muito em pessoas que vêm de culturas que são diferentes, que não são de empresas de tecnologia, e que eu tenho que ir, né, ir no ritmo, ir acostumando ela ao nosso ambiente, e que vai com o tempo, né? Acho que a gente tem quem é do RH mesmo entende que a gente tem que ter uma certa paciência quando a gente fala de mudança de comportamento, mudança de postura de pessoas. Acho que vai bem nessa linha, assim. Perfeito. E pegando um pouco do que tu estava falando, né? E falando um pouco da parte de cultura, né? O RH, na minha visão, né? Ou gente cultura, né? Como tu queira comentar, ela é responsável pelo aculturamento de várias culturas, digamos assim, né, entre aspas, dentro da empresa. Então, eu falo pela IP Trust mesmo, né? A gente tem a cultura de liderança, depois a gente tem a parte de comunicação, e a gente está sempre tentando melhorar a parte da cultura para que seja
alinhado com os valores da empresa, enfim, né? E eu vejo muito a segurança da informação nessa parte como uma cultura também, né? E tu entende que o papel do RH também daqui a pouco, massificar a cultura de segurança? Ela é mais uma cultura? Quais são os desafios que tu tem? Vamos pegar os desafios primeiro, né? Quais são os desafios de criar uma cultura dentro de uma empresa, por exemplo? Olhando para o macro de cultura, né? Cultura é um conjunto de comportamentos, de rituais, de atitudes que as pessoas têm em conjunto e que fazem ela perseguir daqui a um pouco um objetivo. Então, eu vejo como um desafio porque, sim, a gente está num país muito plurificado, tem muita gente no Brasil e agora com essa questão do digital, a gente contrata pessoas do Brasil inteiro e é muito difícil porque quando a gente fala de comportamento e principalmente aqueles valores que já vêm enraizados nas pessoas, é complicado tu mudar, né? Eu comparo muito a cultura, tanto a de segurança quanto de uma organização, com as culturas que a gente vê pelo mundo. Pega um chinês e bota no Brasil. Ele vai se adaptar, mas vai demorar, né? Ele vai pegar um ritmo, ele vai esbarrar com alguns comportamentos que são diferentes do que ele tem de padrão. E eu vejo que vai muito do interesse, sabe? Eu acho que quando tu fortalece nas pessoas o interesse sobre cultura de segurança é importante, a cultura daquela empresa é importante, aquele comportamento para um objetivo final lá é importante, eu acho que quando tu toca exatamente no ponto do interesse das pessoas, fazer com que ela mude daqui a um pouco um comportamento, ou se adeque daqui a um pouco a um comportamento de segurança, é um pouco mais fácil. Que aí eu vejo que é o desafio que a gente encontra, porque é o desafio de empresas de cibersegurança como um todo, esbarrar numa empresa que tem maturidade. E tanto numa empresa que tem maturidade, quanto com pessoas que têm maturidade olhando para a parte de segurança da informação, olhar para a parte técnica daquilo e transformar em, daqui a um pouco, putz, isso é importante de fato. E eu pego muito isso agora da minha vivência, né? Para eu entender e para eu correr atrás e para perseguir, para eu ser um RH que consigo disseminar uma cultura dentro da empresa, primeiramente eu tenho que acreditar. Eu tenho que acreditar no propósito da empresa, eu tenho que acreditar na missão. Eu tenho que estar alinhada com os valores, ou seja, eu tenho que ter um match com aquilo ali e aquilo vai me puxar para fazer uma ação para estar próximo daquilo. E olhando para a segurança da informação, eu vejo da mesma forma. É tu trazer para o colaborador que aquilo é importante e automaticamente tudo que tu vai inserir daqui a um pouco uma dinâmica, um ritual, uma política, ele vai se adequar melhor porque ele também acredita naquilo. Ele internalizou que aquilo é importante e vai fazer de uma forma mais fluida. Eu vejo dessa forma e eu acho que é um caminho a se seguir. É tu, de fato, descobrir o que está motivando aquela pessoa. E falando de segurança da informação, o que é importante da segurança e que ela consegue internalizar dentro dela para que ela, de fato, faça aquelas ações de uma forma natural, eu diria assim, né? Não adianta tu vir aqui e me hackear meu computador se eu não entendo a importância que tem, e olhando para o impacto, né? Do tipo assim... Cara, e se fosse uma situação real? E se fosse alguém que, de fato, eu não tenho confiança em um ambiente aleatório lá que pegasse meu computador porque eu deixei desbloqueado? Então, eu acho que vai muito nessa questão de antes tu internalizar a importância da coisa para depois fazer com que as pessoas vão em caminho com aquilo e vai para a cultura e vai para a segurança também. Perfeito. Então, a gente pode dizer, talvez, que... E aí eu tô jogando aí para ver se tu concorda, né? Mas que tanto a parte de cultura... Vamos pegar a cultura da segurança, que é o que a gente quer se propor a falar aqui, né? Mas vem muito antes da própria disseminação do conteúdo de segurança, né? Porque o que tu tá me falando, né? Eu tenho que ter pessoas engajadas, eu tenho que ter pessoas com match nos valores da organização, e assim também funciona para a parte de segurança, né? Então, talvez, só ver se tu concorda comigo, né? Mas trazer uma cultura de segurança ou qualquer outra cultura vem muito antes de só disseminar conhecimento. Eu tô falando isso porque o que eu vejo muito no mercado, assim, né? Quando a gente vai fazer consultoria ou alguma coisa assim, é que o pessoal fala da cultura como somente jogar conhecimento. Então, assim, eu faço lá as políticas, eu faço os conteúdos, eu lanço aqueles e-mails lá pro pessoal, às vezes as pessoas não leem, né? Eu faço palestras uma vez por ano, né? E acho que está implementada a cultura de segurança, mas não é isso, né? Na tua visão, isso, pelo que eu entendi, começa muito antes, desde a parte do engajamento, né? Porque se a pessoa não está engajada com a empresa, ela já não vai seguir
os outros processos, né? E aí eu vou, ela não tá nem engajada em fazer o trabalho dela. Vou pegar uma pessoa do financeiro, por exemplo, né? Pra Cristo aqui, né? Poxa, ela tem um monte de processo do financeiro lá, ela já não tá engajada com aquilo. Aí vem um maluco ali, né? Maluco vulgo eu mesmo, né? Falando de segurança, ela vai querer fazer, né? Então tem toda uma parte de clima, uma parte de um contexto muito antes, né? Eu tô certo, não? Sim, sim. Eu acho que é bem por aí o caminho, porque até pegando esse próprio exemplo da parte do financeiro, quando tu entende a importância de, beleza, é mais uma palestra, ou é mais uma ação, ou é mais um sistema, o que acontece muito às vezes é mais um padrão de senha que eu tenho que ficar trocando a cada mês, que acontece, trocar a cada 3 meses. Eu não lembro nem a que eu fiz, ainda vai trocar a cada 3 meses. Ainda não deixa tu botar a última, né? E aí eu acho que, assim, além disso, né, eu acho que um pouco antes disso, é tu mostrar a importância de por que a pessoa vai fazer aquilo, né? Quando tu faz uma coisa que tu não vê importância, tu já começa a não fazer. Perfeito. Né? Eu acho que por isso que vem antes a questão do engajamento. E que, claro, né, a gente trabalha, como gestão de pessoas, a gente trabalha engajamento o tempo inteiro, porque sim, isso é muito para a empresa também, né? Olhando... A gente tem várias empresas no mercado. Se for falar de cibersegurança, eu tenho várias empresas de cibersegurança. Por que a pessoa está na minha em específico, né? Ela pode fazer isso em outro lugar. Então, é o ambiente que tem aqui que faz ela ficar daqui a um pouco. Olhando para a segurança da informação, que ambiente as empresas estão criando, né? Uma consultoria está criando, um aculturamento de segurança está criando para engajar, de fato, as pessoas na importância daquilo. E eu acho que começa aí. Porque depois que tu faz isso, depois que a pessoa viu a importância, não vai ser mais uma palestra, não vai ser mais um treinamento, vai ser, mais um conhecimento que eu vou agregar para eu me tornar uma pessoa cada vez mais segura, deixar meu ambiente cada vez mais seguro, deixar minha empresa cada vez mais segura. Então, por isso que eu toco no ponto do engajamento primeiro, porque é dali que começa. Tudo que tu vai fazer depois de uma pessoa desmotivada, engajada, na verdade não tem nem depois, porque falando em pratos limpos no RH, uma pessoa desengajada, ela não tá mais na tua empresa, ela fica ali um tempo e depois ela vai embora. Então, acho que é do mesmo ponto, assim, que a gente fala sobre aculturar em segurança da informação. É tu primeiro engajar, mostrar a importância e depois fazer as ações, sabe? Muito legal. Eu pensei nisso agora, não tinha pensado nisso, mas acho que faz todo sentido, né? A segurança ela é mais uma cultura que tem que ser implementada, digamos assim, né? E como toda cultura tem que estar na veia, as pessoas têm que executar ela de maneira fluida, né? Então tem que ser junto com o resto do trabalho que ela faz. Então, muito legal, né? E deixa eu, falando na parte prática, né? Porque até o intuito do nosso podcast ali é falar um pouco de questões práticas, né? Quais os outros processos que o RH daqui a pouco... Porque a gente focou muito em cultura, né? E tá correto, que eu acho que é o maior desafio que tem hoje, tanto na área de segurança quanto na área do RH ou em qualquer área da cultura. A gente sempre cai na cultura, né? Sim, sim. A gente tá falando é fluido. A gente tá falando, por exemplo, um sistema, mas o pessoal não tem cultura de fazer isso, não tem cultura da comunicação, não tem... cai sempre na cultura, eu tô sempre ouvindo sobre cultura, né? Mas tem outros processos aqui, que eu até tinha trazido aqui, né? Por exemplo, processo de contratação, né? Que faz muito sentido, por exemplo, no processo de contratação, a gente validar se a pessoa ela tá engajada, que nem tu comentou, né? Se tá com a parte de integridade, né? Como é que tá isso? Mas não é só na contratação, daqui a pouco tem um processo também de acompanhamento daquele colaborador, né? Então, por exemplo, como é que tá o grau de satisfação, a evolução dele, né? Eu vejo muito, pegando um exemplo aqui, né, de ataques que vem acontecendo, né? Que eu falei aquela questão de aliciar, né? Tem ataques que acontecem que na verdade, explorar uma vulnerabilidade humana, vamos dizer assim, né? Porque a pessoa, poxa, ela tá com um salário que ela não tá contente, que ela acha que daqui a pouco não tá aderente ao mercado, né? Pode ser até que não esteja aderente ao mercado. O RH não tem esse plano, né? Por exemplo, para ela. A gente está falando de uma questão de, poxa, não tem acompanhamento de feedback. Pô, aquela pessoa ali, ela está totalmente desengajada com o trabalho dela e alguém pega e oferece um dinheiro para ela e fala, me passa tuas senhas aí, né? Teus acessos. Me passa teus acessos aí, eu tô te pagando o dobro do teu salário nesse mês aqui para tu me passar. Pô, a pessoa não vai passar, será? Né? Então, assim, como é que esse acompanhamento é importante também? Então, desde a etapa da contratação, né, até os acessos que ela tem que ter, todo esse cenário. E tem um ponto bem importante também, que é o desligamento, né? Que a gente também fala, porque
o processo de desligamento ele tem que estar intrínseco, muito ligado com a TI, por exemplo, né? Com o pessoal do desligar acessos, né? Enfim, tem integração, né? Tem todo esse cenário de processos aí que se envolve também, né? Sim, sim. Eu brinco aqui que eu deveria ganhar estrelinhas, porque eu sou o RH mais engajado com a segurança que vocês vão encontrar por aí. Mas, sim, o trabalho ele começa na contratação. Eu puxo para o meu contexto, assim, porque 70% das minhas contratações são de pessoas técnicas. Perfeito. Mas isso não significa que são pessoas técnicas que internalizaram o que é segurança da informação na prática, né? Tem muita gente que aproveitou daqui a pouco o hype de mercado, caiu ali de paraquedas, ou está tentando fazer uma transição de carreira e vem de uma área que é totalmente diferente, está conhecendo esse mundo, então não entende direito algumas nuances. E principalmente, né, eu me boto muito nessa posição, quando eu contrato alguém que não vem da área técnica, daqui a pouco um financeiro, um comercial, que vem de uma outra empresa, mas que tem aquele conhecimento, eu pergunto, bem simplesinho, assim, o que tu entende quando eu te falo segurança da informação? O que vem na tua cabeça? O que tu sabe desse mundo? Geralmente as pessoas associam a golpe, já levei um golpe no WhatsApp, alguma coisa nesse sentido. Mas o intuito da minha pergunta, falando em objetivo, é para realmente ver se não existe pessoas que estão no mundo de Alice ainda, né? Do tipo assim, que hacker o quê? Isso aí nem existe. Coisa de Hollywood. Isso é coisa de filme, de ficção. Vocês também já estão... Porque imagina colocar uma pessoa assim num contexto de segurança da informação que ela vive e respira isso o tempo inteiro. Então, eu já começo o meu trabalho de encontrar pessoas. Claro, o desafio ele é maior porque, principalmente na minha etapa, eu vou muito nos valores, né? Porque os valores da empresa acabam levando a pessoa de encontro para as outras questões internas. Mas eu sempre cuido para olhar também para a parte de segurança nesse ponto, para a pessoa daqui a um pouco não vir para um mundo que tá totalmente perdido, o que é isso, o que esse pessoal tá falando, porque internamente aqui no nosso grupo só tem segurança da informação de assunto, mesmo né? sendo de outros setores, né? Mesmo sendo de outros setores. E olhando pro conjunto, né? Pra jornada do colaborador, que a gente chama ali, que vai envolver todo esse processo ali de treinamento e tudo mais, é muito a continuidade do que eu começo lá. Né? Então, é muita continuidade. Primeiro que já ajuda, porque o clima da empresa, quando tu entra, tu já sente qual que é, então tu já vai ver nas pessoas, porque cultura é isso, né? Cultura, o RH é o guardião, mas tá nas pessoas, tu vai sentir, tu vai entrar numa empresa, tu vai sentir qual que é o clima dela, e fica mais fluido fazer esse processo de acompanhamento. De certa forma, também o RH entra como apoio à liderança, então a liderança está ali junto com aquele colaborador, tem toda a parte de onboard, de desenvolvimento daquela pessoa, para o que ela tem de conhecimento técnico e também para o ambiente da empresa. E a gente vai trabalhando isso ao longo dos anos. Então, anos que eu digo porque eu não contrato ninguém para demitir depois, tá? Essa parte do desligamento aí eu não gosto muito. Mas é muito o acompanhamento próximo, tanto do contexto da empresa, né? Da gente saber se aquela pessoa realmente teve o fit, teve o match, realmente gostou da empresa a qual está inserido. E depois, né, e olhando para essa parte mais técnica que tu comentou da segurança da informação, acaba sendo um gap, né? A gente tem muito forte a frase, o futuro da segurança são as pessoas, e eu corrijo todo mundo que chega na entrevista comigo e fala o elo mais fraco da segurança são as pessoas. Eu falo, eita, tem uma linha tênue aí entre o elo mais fraco e o elo mais forte, porque, de fato, se tu treina, se tu capacita, se tu mostra a importância daquilo, o futuro da segurança são as pessoas. Quem clica no botão lá que o hacker botou o link malicioso é a pessoa, mas quem cria também produtos, serviços, quem desenvolve ativos que evitam que aquilo aconteça também são pessoas. Então, acho que vai muito nessa divisão de como que tu insere as pessoas nesse contexto e como elas vão internalizar isso e levar isso ao longo da trajetória dela, tanto na empresa a qual ela está, quanto se... E aí vem o processo de desligamento, né? Quanto que se ela venha a sair, ela vai internalizar aquilo, ela vai também levar para outros locais, né? E olhando para a parte mais prática, processual ali, eu digo que a minha estrelinha vem aí porque eu gosto de estar muito próximo com a área técnica. Então, às vezes, eu peso muito lá do mando, tipo, ai, gente, deixa ele se despedir, foi, né, ele tá saindo ali para um desafio melhor e tudo mais. Mas eu entendo, né, que aí vem a importância de por que a pessoa tem que entender a importância daquela ação, né? Eu entendo o quão é importante
tu enviar um chamado pedindo para a área técnica bloquear um acesso, né? Porque da mesma forma que tu tá terminando um ciclo de uma forma legal, às vezes não tá terminando de uma forma tão legal assim. E, sei lá, né? Aí agora os técnicos vão falar melhor. 1 hora de acesso ali sem nenhum monitoramento, o que a pessoa não pode fazer, né? Quantos downloads ela não pode fazer de dentro de um sistema, olhando para dados, olhando para questões que são, né, estratégicas da empresa e que ele pode levar para outros locais, né? Então, eu acho que o meu papel e o papel do RH é entender que cada segundo conta, eu diria assim, né? Porque dá para fazer muita coisa em 1 hora, em 1 minuto, em 10 minutos. E que tudo isso que a gente faz tem um intuito lá na ponta e que, olhando para a parte técnica, é muito que segurança é o mínimo detalhe, né? Tu não pode vacilar, é no segundo, é no clique errado. É um conjunto de coisas, né? É numa talvez... liberaçãozinha que tu perde todo o fio da meada ali e acaba dando problemas. O pessoal do tempo é xiita, né? O pessoal tá mostrando tempo ali. Não, e deixa eu te perguntar falando um pouco, eu tive algumas oportunidades assim relacionadas à consultoria, eu queria comentar algumas coisas, né? Porque em algumas empresas, né, que a gente faz consultoria, o RH está bastante envolvido, assim, né? Então, assim, se coloca o RH no comitê de segurança, né? Por exemplo, a gente acaba os treinamentos, às vezes é o RH que faz, é o RH que puxa, né? As listas de presença, a parte de querer engajar os colaboradores de segurança é responsabilidade do RH, né? Então, tem muito essa questão. Em outras empresas, não. Outras empresas é a equipe de segurança que puxa. Mas eu peguei alguns cenários que são bacanas até para compartilhar, né? E eu acho que eu nunca comentei isso contigo. Mas, por exemplo, né, tinha uma empresa... acho que o cenário mais bacana que eu tive, assim, né, conhecimento foi... por exemplo, quando o colaborador entra, ele já tem o processo certinho, por exemplo, desde o processo seletivo, né? Eu acho que na análise curricular já tem que ter alguma noção de ver isso, que eu acho que tu faz muito bem na parte de entrevistas, pelo menos o pessoal elogia muito, né? Eu tô fazendo entrevista daqui a pouco, não, deixa um minutinho aqui porque eu quero elogiar a Thaís no final. Eu falei, pô, não aguento mais o elogio da Thaís, né, no processo seletivo. Mas o processo seletivo tem que inserir também essa parte de segurança. O processo de contratação, poxa, quais acessos ela vai ter, né? Às vezes... a gente fala de uma gestão de identidade que o gerente deveria atribuir a identidade daquele setor, né? Isso é o suprassumo, o mundo azul da gestão de identidade. Mas a maioria das empresas não é assim, né? Então, geralmente é o RH que pede o acesso, que fala qual setor ele vai ter, daqui a pouco que interage, que faz essa questão dos acessos. Então, isso é muito legal. Tu falou da jornada, tu falou até o desligamento, né? E assim, eu vi, por exemplo, empresas onde a pessoa entra... E aí ela tinha 1 mês para fazer o curso lá de segurança da informação. Era o RH que cobrava. Então o RH ia lá, ele já estava inserido no processo, já foi uma deliberação feita pelo comitê que o próprio RH participava, né? E o RH cobrava isso e falava assim, ó, não fez em um mês, ele mesmo cobra do colaborador. A equipe de segurança nem está ciente disso que está acontecendo. Eles têm que cobrar. Depois, o treinamento é feito, um treinamento EAD, por exemplo, é colocado na ficha funcional. Né? Então a ficha funcional onde tem os cursos, onde tem todos os cursinhos de segurança lá, porque daqui a pouco já aconteceu comigo, né? De uma defesa, por exemplo, de um processo trabalhista que envolvia a segurança da informação. E a gente teve que provar, por exemplo, que o colaborador teve aqueles cursos. E é o RH que detinha aquela informação. Então a gente fez muito essa questão. Outra coisa que eu vejo muito também é o envolvimento em incidentes de segurança. Ah, tá, mas como o RH vai se envolver em incidentes? Geralmente a política de segurança, ela tem algumas sanções disciplinares, né? Assim como tem uma LGPD, como tem qualquer outra coisa. E o RH que aplicava, né? Então, por exemplo, uma sanção administrativa, num caso de órgão público, por exemplo, ou daqui a pouco é uma advertência, daqui a pouco até um desligamento. Eu já vi acontecer um desligamento direto, né? Só pegando um parênteses de um que eu participei, né? Que uma pessoa da TI, ela tinha acesso a servidores dentro da empresa e começou a instalar minerador de criptomoeda dentro da empresa, e ele ia lá e instalava o minerador e deixava minerando para a carteira dele dentro da empresa. E ele era um cara da TI, né? Quando a gente conseguiu pegar isso, óbvio, a parte técnica de monitoramento, quem pegou, né, foi a equipe de monitoramento. Mas aí o que acontecia? Chamava o RH, falava, a pessoa fez isso, isso e aquilo, né? A sanção disciplinar pra gente é desligamento. Vamos aplicar o desligamento? Aí vinha justa causa ou não justa causa? Aí envolvia o jurídico, né? Então
tem todo o ecossistema que o RH está envolvido. E eu acho isso muito legal, porque, na minha visão, o RH se insere muito nesse contexto como um todo. Eu lembro de uma empresa que eu trabalhei ali que o comitê de resposta a incidentes, o RH fazia parte. E tem que fazer. O RH, o marketing, o jurídico, né? Porque tem que ter esse envolvimento. Então, praticamente, isso é muito bacana, né? De ter essa questão, né? Isso que tu comentou, ele vai muito na parte de gestão de pessoas mesmo, né? Porque, querendo ou não, hoje a gente tem essa atribuição de deixar tudo na responsabilidade do líder, mas a gente também tem a responsabilidade sobre a gestão das pessoas. E todos esses pontos que tu falou, claro, entra muito na parte, vamos dizer, operacional do RH, né? Que é controlar, monitorar, daqui a pouco aplicar uma sanção. E vai muito na forma correta de se fazer isso, né? E eu acho que esse conhecimento sobre a forma correta de aplicar uma sanção, daqui a pouco tu ter que seguir uma matriz, envolver um jurídico, é a vivência do departamento pessoal, vamos dizer assim, né? A parte mais operacional. E que eu também acho muito legal, né? Eu acho que vai ter muita ação positiva durante esses processos, mas vai ter muita coisa que o RH consegue interferir olhando para o lado de pessoas, de gestão, daqui a um pouco a falha não foi 100% do colaborador, daqui a um pouco a gente também falhou ali, né? Olha o nosso acompanhamento como que foi, esse treinamento, né? Olhando para a integração, de fato foi fluido para que esse colaborador aprenda esse conteúdo, ele estava engajado, então eu acho que vai muito nessa até esfera. A parte, se eu posso falar isso, né? Não sei, né? A parte de resgate, vamos dizer assim, do colaborador, né? Não sei se esse é o termo. Mas, por exemplo, né? Às vezes, é que esse caso que eu falei é extremo, né? Então, tipo assim, poxa, a pessoa agiu de má fé, não tem muito o que fazer, na minha opinião, né? Mas, assim, existem muitos casos onde daqui a pouco não é má fé, né? Onde daqui a pouco a gente vê uma falha no próprio engajamento, uma falha da liderança, né? Que eu fico muito feliz, assim, porque a gente tem esse acompanhamento aqui na IPTrust, né? Mas, assim, eu vejo, talvez, empresas que eu passei ou que daqui a pouco tenham por aí que não tenham acompanhamento, né? E a liderança é muito importante nessa parte do engajamento colaborador. Então, às vezes é mais fácil disseminar as coisas pela liderança. Eu sei que aqui é feito um trabalho muito legal da parte de lideranças, né? Dessa disseminação pelas lideranças. E também tem esse envolvimento. E às vezes a gente acha erros, né? Da própria empresa. E vale mais a pena, daqui a pouco, corrigir esses erros e resgatar, eu digo no resgate no bom sentido, né? De resgatar o colaborador, a parte dele se engajar novamente, né? Daqui a pouco não era uma coisa que ele queria fazer, né? Sim. Eu vejo muitos erros operacionais que não são propositais, assim, né? Digamos assim. Nessa parte do... Eu peso muito o lado humano, tá, gente? Então, eu sempre Que gosto bom, né? de olhar para as pessoas realmente com muito carinho e é uma das coisas que eu acho que a gente tem um papel muito importante de estar próximo, que é quando tu dissemina um conteúdo para uma pessoa, tu tem que entender o engajamento daquilo, né? Eu vivo na internet também, então tem vários memes onde tem várias pessoas dizendo, eu vendo os vídeos de treinamento que o RH passa, ou seja, pula o vídeo todo, não viu nada, não assistiu nada. Então, quando vem essas questões de segurança, né, eu ficava muito próxima ali, principalmente do time de GSI, né, que vem com essa responsabilidade, e eu comentava assim, cara, cuidado pro conteúdo não ser muito denso, não ser muito conteúdo, não ser muito vídeo. Cara, vamos tentar fazer uma coisa mais prática. É bem melhor tu, daqui a um pouco, né? E aí vai o lado, RH adora uma dinâmica. Porque dinâmica é lúdica, né? Dinâmica tu tá ali envolvido. Fixa, né? Uma experiência que tu tá gerando pra pessoa. Eu sei que, né? E aí aqui eu não vou criar um problema em cima de outro, que já fazer um processo de aculturamento de segurança deve ser difícil em empresas, mas é isso que eu falo, que a gente também tem esse papel de ir junto com essas pessoas, porque é assim que a gente faz. Né? Todo RH sabe, a gente tem lista de dinâmicas. Por quê? Porque a gente sabe o quanto é importante. Por que quando vem uma ação, por exemplo, de segurança da informação, a gente não cria um ambiente mais descontraído para aplicar esse treinamento? Cara, tem que entrar dentro do onboard. Vamos fazer isso de uma forma mais fluida, para que daqui a um pouco chegar numa ação judicial, né? Eu não entendo muito da parte jurídica, mas só o fato de tu ter assinado um documento não pode dizer assim, não adquirir aquele conhecimento. Mas se a gente for olhar em termos práticos, né? Porque eu vou no genuíno, se tu quer realmente que aquela pessoa aprenda aquele conteúdo, é nosso papel, e aí eu puxo para o nosso lado, e essa questão do resgate que tu comentou, eu acho muito legal,
de que se de fato a gente foi objetivo nessa disseminação, né? Se a gente passou o conteúdo de uma forma fluida, se de fato aquela pessoa entendeu, ou se foi mais uma atividade check que tu botou ali no onboard da pessoa e ela executou porque, né? Entrou na empresa. Quem não entra na empresa querendo agradar, né? Quero passar do período de experiência. Passou os 3 meses. Passou 3 meu meses Deus. e aquele conteúdo se passou. Então, eu acho que eu acho legal essa visão de resgate, porque existe falhas também de como a gente repassa a comunicação. E claro, que eu não estou defendendo ao pé da letra pessoas, porque eu sei que nessas situações que tu comentou, tem muita gente que vai na má fé mesmo. Mas, eu acho que num contexto geral, cabe a gente também cuidar para esse lado mais prático de como a gente executa as coisas. Falando de cultura e falando de segurança da informação também. Legal. E até me ocorreu uma questão aqui, né? Agora trazendo a cultura para um lado mais, daqui a pouco, de casa para a empresa. Né? Não sei se tu já pensou nisso, mas isso aqui estava fora do script, mas a gente vai comentar um pouco que eu acho que é relevante, né? Eu tenho uma máxima, assim, né, que, da parte de segurança, que é o seguinte, né? Antigamente, as pessoas, lá no curso de datilografia, né? As pessoas tinham curso de datilografia, elas eram um diferencial para entrar para a empresa. Daqui a pouco veio o computador, as empresas começaram a usar o computador. Poxa, tem um curso de Word e Excel, tem um curso de digitação, já era um diferencial. Ótimo. Hoje ninguém mais pede isso, porque é básico. Né? Eu vejo que o computador, a informatização, a TI virou básica. Né? Tu não vai contratar uma pessoa, por exemplo, aqui, não é só na IPTrust, no governo, em qualquer lugar, né? Todo mundo tem um computador hoje para poder trabalhar na parte administrativa, né? Eu não vou contratar uma pessoa que não sabe mexer no computador. Não tem como fazer isso, né? E isso já está vindo de casa, né? A gente tem uma transformação hoje de geracional, né? Que a minha filha, por exemplo, tem uma filha de 6 anos, né? Que ela fica achando que tudo é touch, né? Porque ela já acha os vídeos dela e acha que a TV é touch e daí vai atrás de tudo, o mundo touch, né? E então, essa pessoa já vai ser muito mais informatizada, né? Do que as pessoas que tiveram essa transição da parte da computação, né? Tu acha que isso tem um lado positivo e um lado negativo, né? Tu acha que talvez, e aí eu lanço a pergunta para ti, né? Será que a segurança com a parte de golpes, com essa parte que está acontecendo na vida pessoal também vai ser transformada a ponto de as pessoas trazerem isso de casa também? Isso vai facilitar talvez o trabalho do RH na parte da cultura? Né? Não sei se tu já chegou a pensar sobre isso. Eu acho que tem uma linha tênue muito fina aí nesse diálogo, porque sim, a gente já vê uma geração nascendo na era digital e já estão acostumadas, mas olhando para minha experiência de RH, eu ainda esbarro em muitas pessoas que não veem a segurança da informação da forma que deveria ser vista, né? Eu acho que, principalmente essa parte de gestão pública, né? Agora a gente tem a LGPD que cria nesse boom, vamos dizer assim, das empresas olharem mais para isso. Acho que é por aí o caminho, mas tem um lapso temporal aí ainda, daqui a um pouco de alguns anos, para que isso já venha de casa. Porque é como qualquer outro comportamento, né? Segurança da informação ainda é algo que nem todo mundo olha. É uma coisa que é estratégica para as empresas, mas a gente ainda esbarra em grandes corporações que não têm a maturidade de segurança da informação. Tu ainda tem que fazer um trabalho gigante em cima disso. Cabe das pessoas, e aí é o que eu comentei sobre a questão do desligamento, como que tu faz a jornada do colaborador para ele internalizar aquilo e entender a importância, porque ele vai levar aquilo para onde quer que ele vá. Perfeito. E eu acho que cabe todos esses caminhos, assim, sabe? As empresas de segurança da informação terem esse olhar para a segurança, que já tem, obviamente, é o core. As outras empresas que estão acabando sendo inserida nisso por uma normativa, por uma lei, por uma adequação que entra e começa a olhar mais para esse tópico, realmente internalizar a importância que é a segurança da informação para elas. E com isso, essas pessoas, né, que a gente, né, na grande maioria são casados, têm filhos, levarem isso para os seus filhos, né? Então, eu brinco com meu irmão, eu não tenho filhos ainda, mas eu já tenho sobrinhos, e eu falo assim, já treinou ele ali para a parte de segurança, já mexeu no computador, porque eu acho que muito importante, muito mais importante do que mexer no computador, saber, né, mexer no computador, é tu saber se defender das ameaças que tu vai encontrar também. Muito mais importante do que tu aprender a navegar na internet é tu saber se defender do que tem de ameaça na internet disponível, que teu filho pode ali de uma forma, né, involuntária, inocente, baixar e clicar. Então, eu acho que
é um caminho longo, vai envolver vários braços, não é uma pessoa só que vai fazer, não é uma andorinha só que vai fazer verão. E eu acho que ainda vai um tempinho, tá? Para que, de fato, a segurança venha de casa e que as empresas daqui a um pouco não precisem se preocupar com isso. Perfeito. E tu tocou num ponto agora da LGPD. Vamos mudar de assunto aí, que a gente estava falando desse cenário, né? Com o advento da LGPD agora, né? Com a LGPD tendo entrado em vigor, né? A gente faz algumas consultorias da parte de adequação, né? A gente aqui na IPTrust. E o que eu mais tenho pego, principalmente no mapeamento, é a quantidade de dados que o RH manipula, né? E principalmente dados sensíveis, né? Quando eu falo dados sensíveis, são dados sensíveis pela LGPD, que é dados de saúde, né? Às vezes tem muita questão relacionada com filhos, muita questão relacionada, que são dados de criança, né? Muitas questões relacionadas com plano de saúde, enfim, às vezes o plano de saúde pede aquele formulário, né? Então tem algumas coisas sensíveis mesmo, né? Como é que tu tem enxergado esse impacto aí, né? Porque eu sei que a gente já fez alguns mapeamentos, né? A gente tava falando nos bastidores ali, poxa, já fiz 3 mapeamentos de dados, o pessoal já coleta mapeamento e às vezes não vem o plano de ação, né? A gente tava comentando sobre isso, né? Mas como é que tu enxerga esse cenário dessa mudança da LGPD, né? Com o tratamento de dados do RH, por exemplo? Show. Eu saí de protagonista para atacada agora, né? Porque acho que é a área que mais vai sofrer quando sai da cultura do aculturamento e a que mais tem que ser aculturada, vamos dizer assim, né? Eu volto de novo na importância, então, pegando a minha experiência, eu tô 5 anos na empresa, então 5 anos que eu tenho contato com cibersegurança. Só que a LGPD é recente e eu não tinha essa vivência do cuidado que eu tinha que ter com aqueles dados. Claro, como um valor meu, eu sei que eu não vou poder manipular aquilo de uma forma ilícita ou pegar para outros fins, né? Mas olhando para uma parte prática da lei mesmo, ficou um pouco mais difícil, né, o trabalho, porque a gente acaba... Na segurança da informação, eu vi que a gente tem que se tornar muito questionador. Toda ação que a gente vai fazer, a gente tem que se questionar se... tá correto mesmo isso aqui? Por que vira um filósofo, né? Por que, né? Por que eu tenho que mandar esse dado? Por que eu tenho que mandar essa informação? Realmente é importante? Né? Qual que é a base legal? Eu aprendi muito esse negócio de... Tem base legal para tu estar me pedindo isso? E o RH da IPTrust é bem... aculturado. É isso aí. Quero minha estrelinha. Mas eu acho que veio muito essa questão agora da gente, de fato, virar questionador e se colocar nessa posição de que a gente já lidava com... Né? Não é porque a lei... Né? Foi isso que a gente comentou, né? Que a lei se tornou vigor que a gente começou a manipular dados. Não, a gente já manipula dados desde que o RH é RH. Eu acho que o que veio mais agora é a gente ter tomado a consciência do quão importante é os dados que a gente está manipulando, do quão, daqui a um pouco sensível, né, pegando por essa parte da lei mesmo, é o dado que a gente está manipulando e trouxe um senso de responsabilidade bem maior, né? Eu já tinha um senso de responsabilidade antes e agora ele aumentou e vai muito no cuidado, né, no dia a dia mesmo, do tipo, por que eu tô... Primeiro, né, preciso realmente estar manipulando esse dado. Eu venho, e aí agora puxando uma outra vivência, né, eu venho de uma empresa que a gente guardava os documentos ainda em papéis, né, Perfeito. e aí a gente passou por uma transição ali de sair do físico para o digital, né, ia tudo para arquivos. Foi quando eu tive, não com uma lei, mas eu tive um primeiro contato sobre... Por que eu tô guardando o dado de saúde de um fulaninho que já saiu da minha empresa tem 50 anos? Né? Eu me deparei com isso na empresa. Uma pasta de um colaborador que tinha 5 anos era uma pasta desse tamanho. O RH vai me entender o que veio do físico, porque é muito documento. E tu armazenar isso tudo no meio físico e tu se questionar para quê? Né? E agora olhando para a parte da lei, né? Pegando essa questão de base legal, tem muito ali que não precisa, tu tá guardando dados desnecessários, tu tá criando ali um acúmulo de informação que é totalmente desnecessária, tu já poderia ter descartado aquele dado há muito tempo. Eu acho que o que a lei trouxe mais pra gente foi mais essa consciência, daqui a um pouco facilitou, porque eu tinha muito essa vontade de... Eu não sou acumuladora de pessoa, né? Eu gosto de jogar tudo que não serve fora mesmo, assim, clean. Eliminar. Não tem nada a casa, assim, bem limpinho. E minha chefe, ela tinha uma postura totalmente diferente, porque ela tinha esse lado mais... Mas se a gente precisar algum Conservador, dia? né? Ela era mais conservadora. E se a gente precisar? E se vir, né, daqui a um pouco uma ação judicial, alguma coisa? Tem base legal, sim, né? Aqui não tirando... Tem muito documento que a gente precisa, sim, armazenar por um bom tempo.
mas não são todos. E tem um limite também, né? Exatamente, e tem um limite. Então, assim, acho que facilitou. Eu puxaria para um lado de que, beleza, a responsabilidade aumentou, mas facilitou muito para a gente conseguir visualizar a forma como a gente manipula esses dados, a forma correta de manipular, tirar um pouco esse peso da consciência de, meu Deus do céu, isso aqui... O que essa informação tá fazendo aqui, senhor? E se alguém abrir essa gaveta e pegar? Então, vai nessa linha, assim. Eu vejo muito, quando a gente pega consultoria assim, né? É claro que não é que o RH seja o errado da história, né? Mas assim, é que naturalmente o RH manipula muitos dados, sempre manipulou, porque tem processo de contratação, né? Depois que veio o E-Social, né? Que veio uma regulação para os dados, por exemplo, de admissão. Mas mesmo assim são muitos dados, né? Sim. A gente tem uma lista, eu acho que das listas que a gente pega de consultoria é que tem mais dados, que é o próprio E-Social. Então, só que tem uma base legal, um fundamento legal para mandar isso para o governo, porque eles têm que manter lá por X anos, né? Aí tem o INSS, tem várias coisas, sim, né? Sim. O que eu vejo muito como desafio é exatamente essa parte de prescrever, né? De tipo assim, ó, o que eu tenho que guardar, quanto tempo eu tenho que guardar, como é que eu faço isso, quando que eu elimino, como eu elimino. E isso eu acho que é o maior desafio da LGPD e também do RH, porque a LGPD trouxe isso, mas é complicadíssimo, né? Porque às vezes tem como tu falou, tem uma ficha... Eu conheço empresas que botam a ficha funcional tanto digital hoje, né? Como físico no arquivo, porque tem colaborador lá de 30, 40 anos, né? Que está ativo ainda e ele tem uma ficha funcional gigantesca física, né? Sim, e aí fica guardado lá no arquivo. Quem é que vai, de tempos em tempos, ir no arquivo de uma empresa, sei lá, de 10 mil colaboradores, né? Com rotatividade para ver o arquivo físico da pessoa, se ela tem que eliminar ou não tem, né? Então... acabou trazendo uma carga também, né? Sim, e na verdade eu até jogo essa responsabilidade de volta para vocês do GSI, puxando para essa questão do mapeamento, que esse plano de ação ele é muito legal para a gente ter essa visualização, né? Perfeito. Eu estava comentando que a gente já fez vários mapeamentos e ali eu falei, mas cadê o plano de ação? Porque, de fato, essa determinação, né? Eu já vou falar do meu processo. Meu processo sempre esbarrava no... E o descarte? Tipo, não tem processo para descarte, querida. A gente deixa aqui e vai deixando. Deixa pra sempre. E vai deixando. Então, assim, por isso que eu digo que facilitou um pouco, e aí essa questão de daqui a um pouco tu entrar num processo de adequação vai ajudar muito a área do RH, e aí se engajem, por favor, nas adequações, porque vai vir uma determinação de um processo ali depois, que aí tu vai ter base legal, tu vai ter fundamento, para que tu consiga fazer esse descarte de uma forma segura, né? Eu acho que muitas assistentes, eu vou botar nessa posição, e pessoas que trabalham no departamento pessoal mesmo, tem também esse lado de, putz, a gente poderia estar descartando isso daqui, só que esbarra nessa questão, e se vai precisar, não vai. Então, eu acho que nesse ponto que a lei facilitou, é muito legal tu rodar um mapeamento, porque tu consegue ter essa visualização da jornada dos dados, vamos dizer assim, o quanto tu tem que armazenar, daqui a um pouco tu tá armazenando ele num formato físico que tu poderia transcrever para o digital. Então, na época que eu fiz essa migração, a gente digitalizou todos os documentos. Caramba. E me estressou muito porque a máquina de digitalizar não funcionava. Imagino. Isso aí é para outro podcast. Mas facilitou muito para a gente daqui a um pouco tirar esse, né? Que aí, olhando para a parte de segurança da informação, tudo que é físico também acho que é o pior, né? Que tem ali, porque tu pode ter... É difícil controlar, né? Exatamente. Então, vai facilitar muito a vida de vários departamentos por aí, de tirar aquele amontoeiro de documentos, daqui a um pouco jogar isso para um digital, nesse formato de contratação de pessoas remotas, vamos dizer assim. Tu já nem tem mais o físico, né? Porque eu não peço para a pessoa enviar o documento para mim. Sim, já via manda correio, digital, né? Já manda tudo digital. Então, eu acho que clarifica, facilita a vida, claro, aumenta um pouquinho o senso de responsabilidade, mas acho que vem como um ponto para dar uma boa ajuda, assim, para muito departamento pessoal. Legal, muito legal. E com relação ao mercado, né? Vamos daqui a pouco ir para os finalmente aí, falar um pouco sobre, saindo um pouco dessa esfera do RH na corporação, ajudando na segurança, e falando da esfera do RH contratando profissionais de segurança, né? Porque tu, hoje, como uma pessoa que trabalha no RH de uma empresa de segurança e tem que ir atrás do mercado para contratar pessoas, às vezes técnicas, às vezes mais de gestão, às vezes mais de liderança, mas todas com esse viés de segurança, né? Como é que tu tem enxergado essa parte de contratação? Tá
tá inflacionado, que eu vejo muito falar, né? Tá daqui a pouco difícil de encontrar profissional de segurança, mais técnico, presencial ou remoto. Como é que tá esse cenário todo de contratação de segurança? Olha, eu acho que deu uma não uma facilitada, mas assim, a pandemia acabou trazendo muitas pessoas para o mundo digital e também muitas pessoas para o conhecimento sobre o mundo digital. E aí a cibersegurança acaba entrando ali. Foi uma área também que cresceu muito, porque muitas das ações de segurança da informação precisam desse lado mais corretivo, e aí tu acaba tendo mais profissionais dentro da área, mas assim como tudo que é boom, né, vem muita coisa do tipo, muitas pessoas que não têm essa base, não têm essa cadeira de conhecimento. Eu aprendi muito contratando principalmente pessoas técnicas, que por mais que tu tenha muita coisa dentro de segurança da informação, tem muito conhecimento que é básico, é de outras esferas da TI, vamos dizer assim. Daqui a pouco tu tem que ter uma base muito forte de rede para atuar com algum conhecimento específico de segurança. E eu acho que o que eu tenho mais encontrado de desafio, daqui a um pouco de achar esses profissionais, é que tem muita gente que vem nova pro mercado, né? Tá chegando que vem agora sem a base, e tá vindo sem essa base, vamos dizer assim. Claro, né? É muito bom tu pegar pessoas em desenvolvimento, porque tá com toda a vontade, com toda a garra, mas eu sinto muito falta dessa base que às vezes dificulta os meus processos de contratação. Só que vem facilitando, né? Eu acho que as pessoas estão conseguindo ter a visualização. Eu pego candidatos com essa visão bem mais madura, assim, de eu preciso criar uma trilha aqui dentro para poder conseguir chegar onde eu quero. Uma coisa que é muito importante é ter visão de futuro, né? As pessoas acabavam vindo com, quero trabalhar com cibersegurança, mas do que tu quer, né? Porque é um leque, tem o blue, tem o red, tem o purple. Qual que é teu, como é que é? Qual que é o teu planejamento para daqui a 5, 10 anos? Que o RH sempre pergunta isso pra gente. Eu não pergunto assim, mas eu puxo muito porque somos uma empresa de cibersegurança, né? Puxando pro lado da IP-Trust, a gente não tem o foco de mudar de setor, de ramo, a gente quer ficar com cibersegurança. E aí, falando do meu papel como de gestão de pessoas, é como eu comentei, eu não contrato ninguém para eu demitir. Eu quero que a pessoa entre aqui, que ela comece como um júnior, mas que ela cresça e vire um sênior, então que ela tenha uma trajetória dentro da empresa. E para ela ter essa trajetória, sendo que eu sou de cibersegurança, ela precisa ter essa visão também de cibersegurança, né? De evolução também. Né? Exatamente. Então, claro, vai num caminho de que às vezes tu muda, daqui a 5 anos tu pode ser uma pessoa totalmente diferente do que tu é hoje, mas é legal que, principalmente agora falando para os candidatos, né, que tenham essa visão de futuro, que tenham essa visão de trajetória, porque não é com 1 ano de formação dentro de cyber que tu vai conseguir ser um especialista, né? Que eu vejo muito especialista, eu vou conversar, a pessoa tem 1 ano de experiência, eu falei, especialista. Mas eu acho que vai muito nesse olhar de que cibersegurança como área da TI, ela não é só cyber, né? Tem um leque de questões técnicas que estão ali envolvidas e que tu precisa ter essa base para ser inserido. Então, eu acho que a minha dificuldade, ela tá aí, mas tenho tido mais proveito, assim, nos meus processos seletivos, porque tá vindo muito mais pessoas, né? A área tá começando a ficar maior, tá começando a ganhar mais visibilidade. Mas porque tem mais gente se formando ou porque agora a gente consegue contratar remoto depois da pandemia? Ou os dois. Tem a questão do remoto também, a área crescendo, querendo ou não, a pandemia aconteceu em 2020, a gente está em 2025, então são 5 anos de que daqui a um pouco algumas pessoas mudaram ali de área, mudaram de cor, de conhecimento. Então, tem facilitado nessa questão. E também a questão de abrir, né? Eu vejo que o Brasil é muito grande, então a gente abrindo a opção de contratar pessoas de outros estados, que daí é onde eu vejo alguns gaps, né? Às vezes dentro da cidade da pessoa, ou no interior onde ela mora, ou na cidade que ela mora, não tem empresa de segurança, não tem empresa de TI, é isso que ela quer para a vida dela. E aí essa questão de abrir o leque facilitou bastante a contratação, vamos dizer assim. Mas as pessoas também estão vindo com... Eu entrevisto menos pessoas falando pra mim que quer virar pentest. Porque parece que segurança da informação é só ser pentest, é fazer hacker e tudo mais. Ninguém quer ir pro Blue Team. Quando eu vejo alguém que quer ir pro Blue Team, eu falo, meu Deus, onde você tava? Preciso te contratar. Porque todo mundo quer, o que tu quer pro futuro? Quero virar hacker. Mas tu sabe que, até falando um pouco sobre isso, né? Eu acho que da área de segurança é o que brilha os olhos do pessoal que é mais jovem, assim, né? Porque eu trabalhei em uma empresa de educação, né? Que ela começou a fazer graduação na área de segurança, né? Que é uma coisa, teoricamente, nova, né? A gente tinha muita
a segurança da parte de educação, ela veio dentro de cadeiras de TI, né? Então, por exemplo, eu tinha uma faculdade de redes, que foi a que eu fiz, por exemplo, e tinha uma cadeira lá sobre segurança em administração de redes, né? E aí tinha uma cadeira sobre conscientização de segurança. E sempre foi assim. Depois começou a lançar pós em segurança da informação. Aí o pessoal migrava. Por isso que a maioria das pessoas que são de segurança, mesmo os que fazem conscientização, talvez não tão bem feito assim, porque o pessoal de TI é mais introspectivo, né? Mas migram da TI, né? Porque a TI já naturalmente traz esse cenário de segurança. E hoje não, né? A gente vê uma graduação na área de segurança, né? E as pessoas jovens, o que elas têm de contato com isso, né? O que brilha os olhos, o que talvez para eles dar dinheiro, né? Né? Que quando a gente é jovem tem isso aí, né? E eu vejo muito a parte de hacking, porque o pessoal acha muito legal ou muito, daqui a pouco, uma pessoa muito... Não vou dizer a palavra. Eu quero falar uma palavra muito boa, muito... a palavra com F, aquela. A pessoa é muito F, burlando sistemas de grandes empresas, né? E aí a pessoa olha para aquilo ali e fala, pô, eu quero ser aquele cara ali. Sim. E realmente vem muita gente jovem, né? Com essa pegada aí de pentest. E até, às vezes, que é um aprendizado que é muito... por ela mesma. Eu não preciso de um curso, eu não preciso... Poxa, eu vou lá testando e vou atrás. Tanto que a gente tinha muitas pessoas aqui que passaram pelo IP-Trust, né, ou até que são da IP-Trust, que nem graduação eles fizeram, sim, né? Porque aprenderam de maneira espontânea, né? Sim. E são excelentes profissionais, né, que fazem isso. Então, na segurança e na TI a gente tem muito certificação, né? Que aí daqui a pouco substitui a parte de graduação. Mas eu vejo muito esse cenário, né? Por isso que talvez pessoas jovens tenham mais essa gana pelo pentest do que de outras coisas, né? E esse ponto que tu trouxe pega um pouquinho da parte comportamental, né? Que tu comentou do perfil das pessoas, né? Eu vejo muito que TI, né? Trabalhando numa empresa de TI há 5 anos, todo profissional de TI é curioso, por natureza, assim. Ele veio da curiosidade. E essa parte do pentest, ela vai muito mais no perfil comportamental do autodidata. Porque ele é muito curioso. Ele vai e não quer ficar pegado, por exemplo, a uma grade que, né, vai cadenciando para ele. Ele quer ir lá testar e ver funcionando, né? A área inteira, os profissionais, os melhores, vamos dizer assim, né? Eu vou usar a palavra com F, são de pessoas que são autodidatas, que têm essa curiosidade, que testam, né? E que são práticos e que vão lá e que veem aquilo acontecendo na prática. E essa parte comportamental eu também esbarro às vezes, né? As pessoas, elas às vezes vêm com um apego muito grande, que é por isso que a minha pergunta sobre futuro, de o que tu tem de trilha para me oferecer? Cara, não tem essa vontade que é intrínseca da pessoa. E se eu tenho um profissional de TI que não é curioso por si só... Já tem algo errado. Não vai dar muito certo, porque tu vai ter que precisar estar ensinando ele de tudo, e é uma área muito viva para que tu tenha daqui a um pouco apego a um treinamento técnico, a uma carreira que a empresa crie para você. Eu acho que tem que, olhando para essa parte comportamental e dando um recadinho para os futuros contratados da Thaís, desenvolva esse lado de curiosidade, de autodidata por vocês mesmos, assim, porque a área, ela é muito viva, tem muitas pessoas que vieram para a área por esse hype e vai acabar se esbarrando nessa competência e nesse perfil, e que não vai dar muito certo, porque se tu não for curioso por natureza, não vai aprender muita coisa, não. E não vai conseguir virar hacker. Muito legal, Thaís. Bom, a gente está se caminhando para o final, né? Eu gostaria de te agradecer. Eu acho que agora isso aqui não estava no script também, né? Mas assim, eu acho muito legal esse apoio que eu, né, como gestor aqui, tenho dessa questão de contratação. A gente nos últimos, falando um pouco da IP-Trust aqui, né? Nos últimos 3 anos que eu estou aqui, 4 anos, tu tá um pouco mais que eu, né? A gente cresceu muito, né? E quando a gente fala cresceu muito em número de pessoas, principalmente, a gente está falando diretamente contigo, né? Então, teve questões de desligamento, substituição, né? Ajustes de pontas, e tu estava sempre firme ali para apoiar esse cenário, né? Tanto da parte de liderança, quanto dessa parte de ir atrás, né? A gente teve várias dificuldades de... Poxa, é remoto, não é remoto, né? A gente consegue, não consegue, e às vezes a pessoa, como tu falou, né, mora no interior, por exemplo, que não tem um ecossistema de segurança. Ela fez um negócio EAD e lá dentro não tem essa vivência que tem daqui a pouco em Florianópolis, que é um polo de desenvolvimento, né, de TI. Então a gente tem esse cenário.
E todos esses desafios a gente supera dia após dia, né? Então eu te agradeço até não só por participar do podcast, mas por estar dando esse apoio também, Valeu. porque eu acho muito legal tu como profissional interagindo e o jeito que tu conhece a parte de segurança, né? Às vezes eu falo assim, poxa, a Thaís trabalha numa empresa de segurança, mas ela vive realmente aquilo ali, né? E eu acho bacana porque tu traz isso nas entrevistas, tu traz isso nessa parte aí do auxílio, né? E não é à toa que as pessoas, eu te falei, não aguento mais, porque eu chego no final do processo seletivo, o pessoal tá elogiando a Thaís. Eu falei, meu Deus, né? Mas é muito legal, Thaís. Obrigado, né, por participar do podcast, por transmitir esse conteúdo e talvez a gente consiga encaixar um outro assunto aí depois de RH, porque tem muita coisa para falar, né? Tem bastante. E eu, por natureza, falo bastante. Mas muito obrigada, Gabriel. Eu agradeço bastante a oportunidade e o convite, né, de vir aqui, dar a oportunidade de eu falar um pouquinho da minha área inserida no contexto de cyber. Eu acho que é importante. Acho que é importante falar com o RHs também. Espero que esse podcast atinja esse público, porque a gente vive alguns desafios e eu também encontro esse desafio de buscar conteúdos que estejam relacionados à minha vivência de um RH, falando dos desafios de RH de uma empresa de cyber, né? Então, espero ter contribuído com algum RH aí e precisando, querendo falar sobre qualquer outro assunto, estou à disposição. Perfeito. Então, pessoal, pegando esse gancho da Thaís, vocês podem seguir a gente lá no YouTube, né, no Spotify e também no LinkedIn, né? A Thaís está no LinkedIn, eu estou no LinkedIn. A gente posta esses podcasts tanto do Spotify quanto do YouTube lá no LinkedIn. Vocês podem estar interagindo conosco lá nos comentários, né, fazendo alguma pergunta. A Thaís com certeza vai ter a disponibilidade de poder responder vocês. Então, curtam a nossa página da IPTrust, né, do Trustcast lá nos nossos vídeos também, para poder estar continuando recebendo conteúdo e acompanhando os nossos Trustcasts, tá bom? Obrigado pela participação, Thaís. Obrigado, pessoal de casa. Espero vocês no próximo Trustcast.